Gravar. Está gravando já. Então, hoje, dia 28/5, né? Vamos, então, fazer nosso encontro. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui do slide. Aqui. Pronto. Então, hoje eu vou trabalhar com vocês já preparando para a última etapa, né? Já é final da segunda etapa para a terceira etapa, em termos de cronograma, que é o ensino da geografia nos anos iniciais. Ou seja, hoje eu vou começar uma coisa que seria menos teórica e mais prática, inclusive troca de experiências. Então, para isso, eu selecionei 2 textos. Lógico, tem outros textos, vou inclusive deixar outros textos para vocês, mas 2 textos básicos. O primeiro texto é da doutora Tabata Fonseca de Oliveira e a doutora Celeste Azulay Kelman. A Tabata, ela é doutora em Geografia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a Kelman, ela é doutora em Psicologia. E o texto deles vão trabalhar infância e espaço, crianças, espacialidades e ensino da geografia nos anos iniciais. Isso está nessa revista GeoFrontier, né, Campo Grande, publicado em 2019. Aí está o endereço, mas eu já baixei os arquivos e coloquei para vocês na pasta da nossa sala de aula e já coloquei também lá no grupo do WhatsApp e vou colocar em seguida no grupo do WebGIS, logo depois dessa aula. Tá bom? O outro texto... Está ouvindo agora? É a Rosimeire. Estou ouvindo agora, Rosimeire. Estava com saudade da minha voz, né? Isso é bom. Então, ótimo. O segundo texto, então, gente, é o texto do Rodrigo Simão Camacho. É um texto mais antigo, de 2011. Por que eu peguei 2 textos? Bom, os 2 textos, né? O outro é Ensino de Geografia nos anos iniciais do ensino fundamental, caminho para compreender a realidade em que se vive. O que é interessante é o seguinte: o primeiro texto, ela vai criar primeiro uma história da infância da criança ao longo do tempo, rapidamente, na introdução, mas a partir do capítulo 3 e no capítulo 4, que são 4 tópicos, ela vai abordar uma experiência em sala de aula, ensinando sobre a questão do espaço e a criança. E aí é interessante porque ela vai fazer uma experiência em escola da zona urbana, na cidade do Rio de Janeiro. Então, ela vai pegar essa experiência dela e vai narrar a experiência e vai mostrar alguns resultados que as crianças fizeram sobre a relação de espaço, trabalhando 3 dimensões, trabalhando a percepção da criança, a significação ou o registro que a criança faz desse espaço e o terceiro, a transformação do espaço. Então, ela pega então a experiência do Rio de Janeiro em sala de aula concreto, com alunos do 2º ano do ensino fundamental, e faz esse relato. Então, esse relato, para mim, que é o mais importante, porque te dá um certo instrumental para você trabalhar com crianças sobre geografia. Já o Camacho, o Rodrigo Camacho, ele faz a mesma coisa, só que numa escola de zona rural. E aí eu acho importante, porque a nossa realidade aqui, você vai ser professora do ensino de educação básica e você pode estar amanhã sendo nomeada para trabalhar na escola de zona rural. Então, eu acho que você tem aí, então, porque na nossa realidade, campo e cidade é muito próximo e conversam muito. Num grande centro, isso é mais difícil. Quando você mora num grande centro, você tem N opções de escola e dificilmente você sai para dar aula na zona rural. Agora, quando você mora na cidade do interior, igualzinho a nosso caso aqui, cidade pequena, de 100, 150 mil habitantes, é muito comum você ser professor na rede pública municipal e pode acontecer de um ano ou outro você ir para a zona rural, trabalhar na escola da zona rural. Então, por isso que eu peguei 2 textos. São 2 textos, só que o segundo texto, eu não vou usar o texto todo, eu vou usar só um item dele, que ele narra a experiência no campo. Então, por isso que eu peguei esses 2 textos, ok? Então, são 2 textos, mas não vou trabalhar os 2 textos inteiros, não. Se você quiser ler o texto todo, ótimo. O texto é bom, é interessante. Só que o do Rodrigo Simão Camacho é uma descrição da tese de doutorado dele.
Ele descreve a tese do doutorado dele. Então, tem gráficos, tem um monte de coisa lá que pode ser para você meio enfadonho, não querer, isso não é interessante. Mas a experiência que ele faz, porque o trabalho de doutorado é um trabalho prático, né, em aulas do campo, né, na zona rural, então o capítulo 5 do texto dele lá é só contando a experiência dele com os alunos de 10, 11 anos lá da zona rural. Então, isso é muito interessante. Então, é essa a apresentação geral. Bom, eu já deixei lá para vocês na sala, essa aqui é a tela da sala de aula, está lá em Geografia, Anos Iniciais. Eu criei esse tópico na sala lá, Geografia, Anos Iniciais, e coloquei lá os 2 textos. Já está na sala de aula, como está também no zap de vocês. Então, estou mostrando ali em que lugar você vai encontrar isso na nossa sala, está lá em Geografia, Anos Iniciais. Tá? E aí, então, você vai ver isso lá. Ok? Tem o microfone aberto aí. Bom, então, o texto Infância, Espaço, Criança e Espacialidades, né? Nesse texto aqui, a divisão do texto é da seguinte forma. Primeiro tem a introdução. Nessa introdução, a autora vai contar um pouco da história da concepção de criança e infância. Quem estiver com o microfone ligado, por favor, se puder desligar o microfone, você consegue me ouvir com o microfone desligado. Porque senão dá retorno para mim aqui, fica ruim na gravação depois. Então, história da concepção da criança e da infância. Então, ele vai narrar um pouco dessa história, como é que a criança, né, e a noção de criança se desenvolveu e qual a separação, o que é criança e infância. Porque nem toda criança, ao longo da história, tinha infância. Ter infância é uma característica das crianças modernas. Isso é um fato interessante. Então, ele vai fazer um levantamento histórico disso e vai pegar os aspectos filosóficos e sociológicos para fazer esse trabalho. Então, a pergunta básica dele, o que é criança? Ou de que criança estamos falando? Então, é isso que é a introdução. Tá? Então, veja bem, é importante você saber isso aí. Parece-me que quem está com o microfone ligado aí está voltando muito retorno para mim aqui. Deixa eu ver se eu consigo visualizar quem é que está. Não sei. Não deu para ver aqui. Eurenice? Tudo bem, Eurenice? Tudo bem. Está com o microfone ligado? Tá. Porque está dando retorno para mim aqui. Se você puder desligar o microfone só para não dar retorno, não atrapalhar a gravação, eu estou gravando a aula. Bom, aí, obrigado, viu? Solange também parece estar ligado. Bom, então é o seguinte, continuando aqui, aí depois disso você fala o seguinte, olha, a criança, no capítulo 2, né, no capítulo 1, então vai trabalhar basicamente isso aí, a questão dos aspectos filosóficos sociológicos dessa criança. Né? No capítulo 2, que na realidade é o primeiro tópico, né, ela vai trabalhar a criança e o espaço. E aí, o que é importante é que ele vai trabalhar o espaço na perspectiva da relação das pessoas e lugares, que nos lembra daquele texto do Milton Santos, onde fala da questão do espaço habitado. Ou seja, o lugar e o espaço só têm sentido quando as pessoas passam a dar sentido àquele espaço. O espaço ele é sempre relacional, né? Por causa disso, porque as pessoas dão significados novos aos espaços. E essa relação, então, lugares e espaço, passa a perceber, então, a criança como construtora de espaço. Então, a criança consegue, mesmo sem nenhum conhecimento de geografia, ela consegue perceber o espaço, ela consegue representar o espaço e ela consegue perceber também a transformação espacial. Então, esses elementos seriam os elementos iniciais para você começar a trabalhar com geografia com as crianças na educação infantil ou na educação
básica, ali no início do processo de alfabetização. Justamente quando a criança está aprendendo a alfabetização, né, da língua portuguesa, está aprendendo a ler e escrever, ela pode, então, também representar o espaço e falar desse espaço, do como ela percebe o espaço. E ela pode, inclusive, também perceber como esse espaço se transforma. E é interessante porque, a partir do momento em que ela percebe isso, a gente consegue ver que esse espaço também influencia a vida das crianças. Então, é uma via de mão duplas. Então, esses autores trabalham isso. E aí é interessante que a contribuição da psicologia, né, é bem significativa. E aí, graças a Celeste Azulay, que é uma das coautoras, vai dar esse aspecto psicológico dessa influência do espaço na vida das crianças. Tá? E termina o texto dizendo, olha, ser criança no Brasil não é a mesma coisa que ser criança na Alemanha. São coisas distintas. Ser criança no Brasil é uma coisa, ser criança na Alemanha é outra coisa. E isso valeria dizer também que ser criança na cidade não é igual a ser criança no campo e vice-versa. Então, olha que interessante. Né? Embora hoje o campo é muito influenciado pelos centros urbanos, porque a televisão já chegou, a internet já chegou, né? A luz elétrica já chegou no campo, mesmo assim, ser criança no campo não é a mesma coisa que ser criança na cidade. A noção de espaço da criança na cidade é uma e a noção de espaço da criança no campo é outra. E é por isso que eu peguei dois textos, um trabalha com o campo e outro trabalha com a cidade. Né? Porque você pode ensinar geografia, alfabetizar geograficamente as pessoas através dessa concepção de espaço. Esse que é um canal muito bom para trabalhar com criança no primeiro, no segundo e até no terceiro ano. Eu acho que isso é interessantíssimo nos textos. Bom, no item 2, né, que é o terceiro tópico do texto, vamos trabalhar o ensino da geografia nos anos iniciais. E aqui ela começa a trabalhar alguns elementos importantes. Tá? Primeiro, a importância de compreender a vivência dos estudantes ou dos alunos. Como é que ela vê os espaços? Quais são os espaços domésticos? Quais são os espaços coletivos? Quais são os espaços privados? Né? Qual é o espaço escolar, da escola? Então, essa vivência dos alunos, e aí ela propõe uma coisa que é muito comum hoje, que são as aulas dialógicas, ou seja, onde as crianças são motivadas a falar. Né? E ela vai falar isso de várias formas. Ela pode falar isso através de uma música, ela pode falar através de um desenho, ela pode falar através do aprendizado da escrita, porque a criança no primeiro e segundo ano está aprendendo a ler e escrever, então ela pode expressar isso, como é que ela vê o espaço. Então, essa vivência das crianças é essencial, é o ponto de partida para que você trabalhe geografia com essas crianças. Eu acho que, na realidade, é para todas as matérias, matemática, português, tá? É a vivência dos meninos, né? E tem surpresa aí. E aí, então, o espaço geográfico entra como uma vivência. Né? Então, o espaço dela na sala de aula, se você tem aquele aluno que não fica quieto a hora nenhuma, que não fica no lugar na hora nenhuma na carteira, esse aluno não está dominando o seu espaço. O espaço para ele é pequeno, o espaço carteira. Isso pode ser trabalhado com ele, como geografia, como espaço geográfico. Tá? E aí é o seguinte, esse espaço ele é sempre relacional e ele é socioespacial. Por isso que tem que trabalhar o privado e o público, o privado e o coletivo, porque o espaço ele é relacional. Né? O espaço da festa, por exemplo, o espaço da reza, né? Da oração, porque as crianças vivenciam isso na zona rural também e também nos centros urbanos. Né? Então, esse espaço do brincar, o espaço coletivo de brincar com. Porque uma coisa é, vamos pegar uma cidade grande, por exemplo, ou mesmo cidades novas e nossas, onde as crianças moram em apartamento. O espaço dele de brincar sozinho no apartamento é uma coisa. Os nossos espaços de brincar, quando éramos crianças, era a rua.
Rua, quintal. Hoje acabou os quintais, acabaram as ruas, né? Não pode mais brincar na rua. Então, o espaço mudou. E esse espaço ele é relacional. São poucas cidades ainda que é permitir a criança brincar na rua. Poucas cidades, né? As grandes cidades não tem nem jeito mais, né? E isso cria uma identidade. Esse processo relacional com esse espaço geográfico vai criando na criança identidades. E essa criação de identidades vai fazendo com que ela desenvolva uma coisa que vocês viram em 2 textos anteriores, que é a leitura de mundo, né? Olha como é que os textos nossos estão amarrados. Nós fizemos um trabalho sobre leitura de mundo, fizemos sobre espaço habitado e agora essa leitura geográfica com crianças nos anos iniciais. Observe, então, como é que as coisas estão aninhadas, digamos assim. Uma coisa depende da outra, né? Então, esse é um processo de formação que nós temos que perceber que é um contínuo, né? Eu acho que você, tendo essa visão, fica mais fácil você preparar um plano de aula para trabalhar com geografia, né? Com crianças, né? Então, outra questão importante, e aí vem, então, aí agora vai fazer a reflexão das práticas que elas fizeram, nas práticas pedagógicas, né? Ela vai, então, inclusive, vai ter fotografias no texto, né? Ela vai falar dos mapas de vivência. Então, o mapa de vivência é justamente como a criança vê o espaço, como ela relaciona com aquele espaço, tanto o privado quanto o público, e ela vai tentar, então, registrar esta vivência. Vai descrever essa vivência. Pode ser através de brincadeiras ou pode ser através de primeiros registros. Mesmo que ela tenha dificuldade na escrita, não tem problema, deixa ela errar na escrita, porque é esse fazer dela que vai dar a ela tanto o desenvolvimento da escrita quanto da expressão que ela quer dizer. Então, os mapas de vivência é bem interessante, né? Porque você vai, então, trabalhar a percepção, a representação dos espaços vividos pela criança. Como é que ela representa isso? E o desenho é uma ferramenta importantíssima nesse momento. E aí vocês podem fazer aquela experiência de varal, né? Colocar os desenhos todos em exposição num varal, né? É interessantíssimo fazer esse tipo de trabalho, né, com essas crianças, né? Então, isso é importante, né? E aí, a transformação pode ser vista de uma outra forma. Não precisa necessariamente você trabalhar com a criança para ela perceber ou falar sobre as transformações do espaço, que às vezes ela não consegue perceber, né? Mas quando você usa a transformação como algo à parte, mostrando, por exemplo, imagens de lugares que se transformaram ao longo do tempo, a criança vai apropriando, né, dessas transformações do espaço. Então, por exemplo, aqui no caso, né, no caso do exemplo que ela vai dar, ela vai trabalhar a cidade do Rio de Janeiro e ela vai trabalhar justamente o Museu do Amanhã. E que imagem ela usou para trabalhar isso? Aí eu peguei lá do texto dela a imagem, que é essa aí. Observe aqui, olha, aqui está, no ano 2011, como é que era aquele espaço. Tá? Então, aqui a visão, aqui fica onde fica hoje o Museu do Amanhã. Observe aqui como é que era, né, antes. E em 2017, olha como é que o espaço se transformou, onde era, né, em 2011. E aqui, olha só, nesse caso aqui, chegando, né, na área da orla, né, observe como é que era, né, essa rua, por exemplo, aqui, olha, era só asfalto, né, 3 pistas, né? Aqui tem um prédio baixo, né, e tem aí só asfalto. Observe como é que transformou aqui. Tem um jardim ao meio, já não tem a pista central mais, esse prédio se elevou. E aí você trabalha com a criança a percepção num primeiro plano e a percepção no plano de fundo. Observe lá no fundo, né? Estou mostrando para vocês aqui na tela, não sei se estão acompanhando a ponteira do mouse aí, olha só. Olha como é que o fundo também teve mudança. A perspectiva de fundo, né? Então, isso são momentos interessantes que você vai trabalhar justamente a percepção da mudança. Olha como é que é o espaço ocupado por nós
se transforma e ganha novos significados. Então, é nesse momento que ela trabalha com a questão da mudança. E isso aí você pode fazer, por exemplo, igualzinho no caso, ela aqui colocou 2 fotografias do mesmo espaço, no mesmo ângulo, né? Se você tiver condições de fazer fotografia, uma cama fotográfica, tirar foto daquele mesmo espaço que ela conhece, melhor ainda, tá? E aí você vai, então, trabalhar isso. E não só trabalhar trabalhando a percepção da criança, desenvolvendo a capacidade de olhar, de ver, e a criança começa a te mostrar coisas que só ela percebe e você não percebe, e a partir daí, então, passa a desenvolver um trabalho junto com o português, por exemplo, onde você vai descrever aquilo que ela viu em forma de redação, em forma de um parágrafo, em forma de um texto. Então, isso é interessante. Ou até mesmo em forma de desenho, com legenda, com título, onde se desenvolve a habilidade da criança em escrever, em apropriar da escrita, em apropriar da grafia, e aí ela pode perceber todo esse momento. Então, veja bem, esse texto já deu para você perceber que ele dá vários exemplos de como trabalhar na geografia nos anos iniciais com crianças de 1º e 2º ano. Então, eu acho interessante esse texto por isso. E, no caso aqui, ela pegou o exemplo de centros urbanos. Por quê? Porque ela mora na cidade, a aula é na cidade com crianças que vivem nos centros urbanos. Não é a mesma coisa do outro texto que nós vamos trabalhar, que é o texto do Camacho. No texto do Camacho, é só o item 5 que nós vamos trabalhar, que é prática geográfica desenvolvida em sala de aula, está na página 24 do texto, ou do arquivo, ou na página 26 do texto. Tá? Então, aqui são 2 páginas diferentes. Por quê? Porque no arquivo é página 24, mas no texto a página é 26, impressa no texto. Então, é 26 a 31. Então, nesse item é que interessa para mim. A parte anterior desse texto, quem quiser ler, fique à vontade, mas o que interessa para mim aí é esse tópico, porque ele vai demonstrar o quê? Olha, primeiro aqui o relato é o relato do campo, e aí muda a vivência da criança. Então, esse é o espaço que esse autor vai trabalhar. E aí vai trabalhar basicamente a percepção e a representação, tanto escrita quanto gráfica. A representação escrita foi um trabalho de parceria que ele fez com a professora de português, porque ele era um professor que fez uma intervenção na escola como trabalho de doutorado dele. Então, ele não era professor da turma, mas ele foi visitar a turma e acompanhou com a professora da turma. Então, ele fez um trabalho com ela, e aí ele vai, então, trabalhar a questão do espaço geográfico rural, e a criança ia ter 2 momentos em que ela teria que desenhar esse espaço, uma representação gráfica, e a outra que teria que escrever sobre o espaço. E ele vai pegar essa escrita e esses desenhos e vão fazer uma análise dessa escrita e desenho de como a criança percebe o espaço. Isso é a tese de doutorado dele. E aí, então, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar, então, aí, escrita, ele pega esse, eu peguei aí, lá tem outros textos, mas esse texto que eu peguei lá do texto, lá direto do texto. Professor, lá onde eu moro é grande e bonito. Eu gosto de lá porque é quieto, espaçoso, e para brincar, porque não tem carro para fazer barulho e também é sossegado. Observe que ele deixou as palavras escritas como a pessoa fala, como a criança escreveu, mas é importante isso. Tem muitos serviços, como fazer cerca, etc. Lá tem bastante coisa de interesse interessante, como andar de cavalo, mexer com gado, tirar leite. Lá eu ajudo todo mundo, só que eu ajudo mais o meu avô, porque tem muito serviço. Eu queria que melhorasse o dinheiro do leite. Está muito pouco. Olha que interessante
que ela faz uma leitura agora econômica do espaço, do trabalho dela. Dificilmente uma criança nos centros urbanos não tem essa leitura, né? E o pagamento também. Eu queria mudar para o Mato Grosso do Sul, porque as fazendas são mais grandes, têm mais dinheiro. Nunca ninguém roubou gado lá, não. Lá, né, nós tem uma garagem que tem um trator grande, carrinho, trole. Agora está plantando cana e o patrão já arrendou. E nós vai ter que sair. Então, olha o contexto da criança, onde ela vive, o que tem, olha a leitura que ela faz do seu entorno, a leitura social e econômica que ela faz da vida, e olha como é que ela percebe a relação com o dono da terra. Gente, uma criança de 10 anos. Isso é uma leitura de mundo interessantíssima. Dá para fazer uma análise aí perfeita desse trabalho, né? Então, a gente acha que a criança não está percebendo o mundo, ela percebe esses problemas, né? Então, é muito interessante esse texto por isso. E na parte gráfica, ele colocou essa imagem aqui, ó, né? Que aí é interessante, aí é uma outra técnica que, com a professora de português, onde a professora vai ler o poema Morte e Vida Severina para as crianças e vai ler um outro texto, Madrugada Camponesa. São 2 poemas. E elas têm que registrar a visão espacial que eles tiveram através das leituras do poema, né? E fizeram, então, um desenho representativo desse espaço. Então, olha que interessante como as crianças representaram os espaços percebidos na leitura de um poema. Isso é muito interessante. Olha a interdisciplinaridade. Você trabalha com a poesia como digamos assim, um gênero literário, né? Você pode trabalhar a métrica, a rima, o ritmo da poesia, né? Literatura, e ao mesmo tempo se aproveita isso para trabalhar a geografia. Então, assim, eu acho que esses 2 textos, vai ter outras ideias que vai vir para frente, que vai ajudar vocês a perceberem, né, como é que é possível trabalhar a geografia nos anos iniciais. Então, depende muito desta curiosidade do professor e dessa capacidade que o professor tem de intervir nesta realidade que o aluno vive, né? A partir da vivência do aluno, ensinar geografia. Então, eu acho que isso é importantíssimo, você perceber isso. Tem alguma pergunta que eu possa responder? Então, a aula de hoje termina aqui, tá? Para hoje seria essa introdução dos textos. Eu gostaria que vocês agora, os textos já estão disponíveis no Zap e na sala, que vocês lessem o texto para a semana que vem. Semana que vem eu queria debater um pouco mais alguns aspectos desse texto. Hoje é só a apresentação do texto e a oferta da leitura para que vocês pudessem, ao ler durante a semana, se possível, perceber algo mais nesse texto. E, de repente, até mesmo, aquele primeiro trabalho que nós fizemos da APS, de vocês montarem um plano de aula, olha como é que isso poderia ajudar vocês a montar um plano de aula de geografia. Né, Ruth? Né, Eunice? É interessante essas questões, né? Se você vai trabalhar com educação infantil, né, você pode trabalhar tudo isso, com imagens, né, contação de história. Você não precisa parar uma aula de português para ensinar geografia, você pode fazer as 2 coisas juntas, né? Eu acho que é isso que é mais importante, né? Você perceber que uma aula de geografia tem a ver com a aula de português. Bom, então é isso. Alguém quer alguma pergunta que eu possa responder? Não? Nada? Então é isso aí, gente.
Então, por hoje, eu vou ficar por aqui, tá? Agradeço a presença de todos, foi bom ver vocês, né? Ruth, né? Menininha lá, Eunice, obrigado. Rose, obrigado, valeu. Rose, amanhã talvez eu converse com você, tá? Te chamo para Tá conversar. bom. Sobre o Aham. TCC. Estou fechando aqui as Viu? coisas para a gente já encaminhar para o final, reta final. Tá? Ai, que bom. Estamos na reta final já, graças a Deus. Amém. E temos notícia boa. Tá? Temos notícia boa. Tá bom? Tem? Tem. Nossa, agora vai ficar curioso, tem que contar. Não vai nem dormir. Amanhã, ué. Amanhã eu conto. Então, tá bom, então. Um abraço para vocês. Tá, tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Até mais.